Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Quero trazer uma palavra hoje para edificar a sua vida. Essa palavra se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na beira da praia. Jesus ensinou-lhes muitas coisas por meio de parábolas como esta. E eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era tão profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E essa é a palavra que eu quero trazer para você agora nesse momento, que você possa ouvir a palavra do Senhor agora e entender um pouco sobre como Jesus ele vai trabalhar na sua vida e como ele vai usar você para trabalhar na vida de outras pessoas. Quando a gente fala aqui sobre a semeadura, que um semeador saiu para semear, é sobre a forma como Jesus espalha a palavra dele por todas as pessoas e é a forma que ele quer usar você para espalhar essa semente da palavra, essa semente de amor que vem através da palavra de Jesus na vida de outras pessoas. Só que antes da gente sair querendo semear essa palavra na vida das pessoas, a gente tem que entender que primeiro essa palavra precisa estar plantada em nossos corações, ela precisa estar com boas raízes, ela precisa estar dando bons frutos, que só assim a gente vai poder plantar essa semente na vida de outras pessoas. E eu quero falar com você quais são as coisas que você precisa fazer para que essa semente venha dar bons frutos. Então, como você precisa preparar a terra, ou melhor, aqui quando eu falar terra, eu vou falar do seu coração. Como você precisa preparar o seu coração para receber essa semente que Jesus quer plantar no seu coração. Então, antes de você querer semear na vida das outras pessoas, tenha certeza que você preparou o seu coração, tenha certeza que você é uma terra fértil, onde a semente de Jesus caiu e ela irá dar bons frutos. Então, antes de você começar a se sentir uma pessoa que vai sair para semear na vida das outras pessoas, tenha certeza se o seu coração já se tornou uma terra fértil e se você for parar para analisar tudo que é preciso fazer, tudo que é preciso ser feito quando se vai passar pelo processo de plantio, a primeira coisa que as pessoas fazem quando vai preparar um terreno ou preparar uma terra para efetuar o plantio é limpar esse terreno de forma correta, é deixar esse terreno limpo, é tirar todo tipo de entulho, é tirar todo lixo, toda sujeira que existe naquele lugar ali, toda erva daninha, tudo que tem ali que possa atrapalhar essa semeadura precisa ser tirado desse local. Então, mesmo que uma palavra às vezes entra no seu coração, se ela não tiver espaço para crescer, de nada vai adiantar, assim como foi dito aqui nessa palavra, que a palavra caiu num terreno rochoso, onde tinha pouca terra, e ela cresceu rápido, ela saiu rápido da terra, porém o sol veio e queimou porque não tinha raízes, e às vezes as pessoas acabam cometendo esse erro, as pessoas acabam fazendo dessa forma. Ela escuta uma palavra de Jesus, ela sente aquela alegria no coração, ela sente a presença do Espírito Santo dentro do coração dela, ela se empolga, ela quer ser uma pessoa cristã, ela quer sair falando de Jesus Cristo. Só que assim que o inimigo coloca a primeira batalha na vida dela, assim onde ela começa a enfrentar as primeiras dificuldades, os primeiros questionamentos, os primeiros confrontos que Jesus permite que você passe, essa semente acaba estragando. Quando o sol começa a queimar um pouquinho mais essa semente, ela acaba secando, porque ela não deu tempo de criar raízes para estar firme ali, para suportar
esse processo de um sol muito forte. Então, quando eu digo que esse processo de preparo do seu coração, esse processo de preparo da terra é um processo demorado e você tem que ter paciência. Se você for conversar com qualquer agricultor, ele vai falar que uma das partes principais para que você tenha bons frutos é que você prepare primeiro a terra, que você tenha uma terra muito boa, uma terra bem preparada, um solo bem fértil, para que essa árvore do Espírito Santo, essa árvore que é a presença de Deus na sua vida, ela cresça com raízes bem fortes. Então, para você fazer esse trabalho de limpeza, eu quero trazer um versículo aqui para a sua vida, que também fala sobre outra parábola que você pode meditar, que vai te ajudar um pouquinho, que está em Lucas 15:8, que diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? Então, às vezes você quer procurar algo, às vezes você está caçando algo, você quer arrumar alguma coisa que você perdeu, mas o primeiro processo que você precisa fazer é arrumar a casa. Você precisa limpar a casa, você precisa tirar tudo que está de errado aí, você precisa fazer uma boa faxina na sua casa. E a palavra do Senhor diz que eu sou casa, que eu sou a presença do Espírito Santo, ela quer habitar no meu coração. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela quer habitar na sua vida. Só que a presença do Espírito Santo, ela não habita numa casa que está mal arrumada, uma casa que está suja. Ela precisa primeiro limpar essa casa. Então você precisa pedir para a presença do Espírito Santo, você precisa pedir para Jesus que Ele te ajude a limpar a casa, que Ele traga luz sobre a sua casa, para que mostre tudo que está oculto, para que essa luz acenda e que você limpe com diligência até você estar num ambiente totalmente limpo, para que a presença do Espírito Santo possa habitar na sua vida. E esse processo de você fazer essa limpeza, de tirar todo esse entulho de tantas coisas acumuladas, coisas que você veio acumulando ao longo da sua vida, coisas do passado que insistem em estar na sua vida, que são às vezes um peso que não deixa com que a presença do Espírito Santo floresça aí dentro do seu coração. Você precisa tirar tudo isso e às vezes você vai precisar de ajuda para poder fazer isso. Às vezes você vai pensar assim, eu não estou tendo força, não estou sendo autossuficiente para poder fazer essa limpeza dentro do meu coração. Então não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Saiba que Jesus, ele é tão bom que ele irá colocar pessoas no seu caminho para ajudar, para alimentar a sua fé, para fazer você passar por esse processo de preparação da terra, de preparar ali, de colocar a semente numa terra que seja fértil. Só que você precisa ter um pouquinho de sabedoria até para fazer isso, porque de nada vai adiantar você querer pedir ajuda para qualquer pessoa sobre assuntos que você precisa resolver dentro do seu coração, sobre assuntos que você precisa estar bem consigo mesmo, ou assuntos que você literalmente precisa deixar para o passado, você precisa limpar do seu coração. Não queira pedir ajuda para uma pessoa que não passou pelo processo que você está passando e precisa ser curada. Peça ajuda para uma pessoa que já superou algo que você está precisando superar. Peça ajuda para uma pessoa que já foi curado de algo que você está procurando a cura. Peça ajuda para uma pessoa que já suportou o processo que você está passando e foi vencedor. E essa pessoa irá te ajudar a você passar por esse processo e limpar todo esse terreno. E após esse terreno estar limpo, após o seu coração estar organizado e pronto para receber essa semente, eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai começar a fazer muito mais sentido na sua vida. Então eu quero continuar aqui falando sobre as coisas que você precisa fazer para ajudar nesse processo de criar a palavra de Deus dentro do seu coração. Você irá precisar, além de limpar esse terreno, após você passar por esse processo de limpeza da terra, de preparação do seu coração, você terá uma semente plantada, que é a palavra do Senhor. Só que essa semente, ela vai precisar ser adubada, essa semente, ela vai precisar ser alimentada para que ela cresça. E o processo de você adubar essa semente, o processo de você alimentar essa semente aí que foi plantada no seu coração, que é a presença de Jesus Cristo,
Você vai alimentar ela através da palavra, através de louvores, através de orações e o principal, através de testemunhos. Por isso que eu falo que na hora de você pedir ajuda para alguém para poder fazer essa limpeza, peça para alguém que já superou o que você precisa superar, alguém que tem um testemunho que vai edificar sua fé, alguém que tem um testemunho que vai ajudar você a crescer, que vai entrar dentro do seu coração e falar assim como essa pessoa superou isso, eu também vou crer em Jesus, eu vou ter fé, eu vou colocar a minha fé em ação, que eu também vou superar e eu vou passar por esse processo. Então não tenha medo e não tenha vergonha de adubar essa semente através da palavra, através de louvores, através de testemunho. Procure aqui no YouTube, tem bastante testemunho, bastante pregação. Esteja sempre com a sua mente e o seu coração conectado com a palavra do Senhor, porque isso vai alimentar, vai fazer a sua fé crescer. Esse trabalho, às vezes, de você ficar ali alimentando a sua fé, buscando na presença do Senhor, orando, louvando a Ele, também não é um processo muito rápido que acontece. Porém, eu digo que é um dos processos mais prazerosos que tem, que é quando você está diante da presença de Jesus, é quando você vai para o culto, você sente a palavra de Deus falar com você, você sente a presença de Deus entrar no seu coração, aquilo te alegra, aquilo te alimenta, aquilo te dá mais força, aquilo te dá energia para você continuar aí, né, nessa semeadura, nessa adubando aí a palavra do Senhor dentro do seu coração, deixando essa terra uma terra bem consistente para que a palavra do Senhor comece a criar raízes dentro do seu coração. Eu quero trazer aqui uma palavra que está em Romanos 10, 17, que diz assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, às vezes, o que falta para você é acreditar, falta fé. E para você ter fé em Jesus, você precisa ouvir a palavra, você precisa se alimentar. Lembra, a presença do Senhor Jesus Cristo, a palavra que entrou no seu coração, ela foi uma semente plantada. E essa semente, ela vai florescer, ela vai dar frutos na sua vida. Só que para ela florescer, para que ela comece a florescer, você precisa ativar a sua fé, você precisa buscar aumentar a sua fé, você precisa crer que essa semente irá florescer dentro do seu coração. E depois de você passar por esse processo de limpeza da terra, depois de você passar pelo processo de você adubar a terra, de você preparar essa terra, tornar essa terra uma terra boa para essa semente começar a crescer e começar a soltar as suas raízes aí dentro dessa terra, você vai passar por um processo também que às vezes é um pouco difícil, é um pouco demorado, que é o processo do arado. E o que é arar a terra? Arar a terra é quando você vai fazer aquela abertura na terra, é quando você vai tirar ali algumas impurezas, as coisas que estão ocultas ali, que quando você olha para um terreno limpo, você fala, não, agora tá bom aqui, se eu jogar uma semente aqui ela vai plantar. Só que você não sabe às vezes que existem coisas que estão ali ocultas embaixo da terra, coisas que podem matar essa semente, coisas que podem machucar essa semente. E o processo de arado é onde vai passar ali, onde literalmente a palavra diz que devemos colocar a mão no arado. E quando você pensa em colocar a mão no arado, antes de você colocar a mão no arado, quem vai passar o arado aí dentro dessa terra e dentro do seu coração é o próprio Jesus Cristo. Porque é nessa hora que ele vai fazer uma limpeza um pouquinho mais profunda. Ela vai tirar coisas que estão ocultas aí, coisas às vezes que você luta para esquecer, coisas que às vezes você faz questão de deixar em oculto, que você não conta para ninguém, que nem para Jesus você quer ir lá e se confessar. Então, um dos processos para que a semente do Senhor seja plantada no seu coração, você precisa estar disposto a confessar todos os seus pecados para Jesus. Você precisa estar disposto a abrir o seu coração, a deixar Jesus cavar mais fundo no seu coração, ir lá no que está escondido, no que está oculto e procurar quais são as coisas que ele precisa arrancar dessa terra. Só que Jesus, eu falo, Jesus ele é muito educado, ele jamais irá fazer isso sem que você permita. Então, abra seu coração para Deus. Vá para o secreto, vá ali para o seu quarto, feche a porta. Comece a orar a Jesus. Comece a confessar todos os seus pecados.
Jesus, ele é um pai tão zeloso que ele só precisa que você abra seu coração e se confesse para ele, sem medo, sem julgamento. Jesus, ele quer que você confesse seus pecados para eles não para te julgar, e sim para ele poder liberar o perdão sobre a sua vida, sim para ele poder dizer que todos os seus pecados foram perdoados a partir do momento que você o aceita como seu único e definitivo Salvador. Mas ele precisa que você tome essa atitude de se confessar, de falar para ele tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que às vezes você pensa que Jesus não sabe, às vezes você quer esconder das pessoas e você não quer falar nada achando que Deus não sabe. Só que eu quero trazer uma palavra que está em Hebreus 4:3, que diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, tudo que está oculto no seu coração, Jesus já sabe. Só que ele é um pai tão bom que ele vai esperar com que você abra a porta, com que você fale para ele, com que você dê a permissão para que ele entre ali, para que ele tire isso do seu coração, para que ele te perdoe, para que ele te faça entender que você está sendo perdoado a partir do momento que você não comete mais esses erros, a partir do momento que você deixa o seu pecado para trás, a partir do momento que você escolhe levar uma vida onde você não irá mais praticar esses pecados, onde você deixa o pecado para trás e você é liberto através do sangue de Jesus, através de se confessar perante a Deus, através de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você toma uma decisão de se batizar, quando você toma uma decisão de assumir publicamente que você se tornou uma pessoa cristã. E quando eu digo que você tem que se tornar uma pessoa cristã, é porque eu não quero falar aqui de uma determinada religião, de uma religião X ou de uma religião Y. Eu não vou falar para você ir atrás de uma religião. Eu sempre falo para você ir atrás de Jesus, para que você vá atrás de Cristo, porque somente Ele é a pessoa que salva, é a pessoa que cura, é a pessoa que liberta, é a pessoa que estará do seu lado em todos os momentos que você passar na sua vida. E Ele está lá te esperando para com que você cumpra o seu propósito aqui na Terra, para que você seja salvo aqui na Terra, para que você possa morar eternamente com Ele no céu e gozar de todas as maravilhas que Ele preparou para você lá no céu. E por isso que a gente tem que se confessar a Deus e pedir perdão de todos os nossos pecados, para que nada fique oculto aos olhos de Deus, porque Ele sabe de tudo que aconteceu na sua vida, Ele sabe de todo o seu passado, porém Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele tem planos para o seu futuro. Quem vai tentar usar o seu passado para te condenar sempre vai ser o inimigo. Deus nunca irá falar com você através do seu passado, mas Ele irá curar você do seu passado, Ele irá te dar o presente, que é a presença dele na sua vida. Ele irá te dar planos para o futuro, para te mostrar o quão bom e o quão zeloso é o Deus que você serve, é o Deus que você está alimentando a presença dele aí dentro do seu coração. E na palavra de 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo na vida é uma escolha. Então faça a escolha de se confessar para Jesus, faça a escolha de abrir o seu coração, de deixar com que Jesus passe o arado, tire tudo que estiver oculto aí, que Ele está preparando essa terra para plantar a presença e a semente do Espírito Santo aí dentro do seu coração. Esteja disposto a participar desse processo, porque esse processo não é somente um processo onde Jesus vai lá, entra no seu coração e faz a obra. Você precisa participar dele, você precisa convidar Jesus para entrar, você precisa se confessar a Ele, você precisa falar para Ele o que te machuca, o que você acha que te condena, porque às vezes você está carregando aí o peso de um pecado que você já poderia ter se confessado para Jesus, ser perdoado desse pecado e viver livre, viver leve e seguindo os mandamentos de Cristo, assim como Ele diz que devemos fazer na Bíblia. Tenha sabedoria e ore pedindo para Deus para que tudo que estiver oculto na sua vida seja revelado, que Ele te mostre tudo que você precisa confessar para Ele, que Ele te mostre coisas que às vezes foi dada para você, coisas que às vezes alguém te deu, que está na sua casa e você precisa se livrar. Às vezes você ganha algum presente de alguém, às vezes você ganha algo de alguém e você não sabe qual foi a intenção da pessoa em te dar esse presente. Às vezes a pessoa consagrou, ou às vezes essa pessoa pegou esse algo
e fez algum trabalho de bruxaria, ela entregou o inimigo e está te dando ali com um sorriso no rosto, como se fosse um presente inocente. Mas isso vai servir para trazer um clima ruim para sua casa, um clima pesado para sua casa, um clima pesado para sua vida. Então, ore e peça sabedoria para Deus, para que Ele te mostre tudo que tiver oculto, tudo que tiver escondido dos seus olhos, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa fazer uma faxina espiritual na sua vida, para que você possa fazer uma faxina espiritual na sua casa e tirar da sua casa tudo que não provém da presença do Senhor. Tenho certeza que você fazendo isso, você já vai se sentir muito mais leve e a raiz da presença do Espírito Santo vai conseguir penetrar cada vez mais na sua vida e firmar a palavra de Jesus no seu coração. E por isso, por mais que seja pesado, por mais que seja dolorido o processo de arar a terra e de abandonar o seu passado, jamais desista, jamais pare no meio do caminho. Às vezes você pode falar, Robson, mas tá muito difícil, eu tô tentando sobreviver a esse processo, eu tô tentando me manter firme nesse processo, mas eu não tô aguentando mais, eu vou abandonar tudo isso, eu vou continuar ali na minha vidinha do jeito que eu levava, porque eu achei que tendo uma vida cristã, me confessando para Jesus, a minha vida ia ficar leve e tá ficando muito pesado. Se a sua vida está difícil, a sua vida está ficando pesada por você tomar a decisão de ser um cristão, de você tomar a decisão de estar firme ali no evangélico, eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Todas as vezes que você se posiciona perante Jesus, todas as vezes que você fala não para o seu pecado, todas as vezes que você coloca um ponto final no pecado na sua vida, que você não aceita mais com que o pecado faça parte da sua vida e você se confessa a Jesus, você pede perdão a Ele e você começa a cumprir o seu propósito. O inimigo ele vai te atacar de diversas formas. Ele vai tentar fazer com que o cansaço vença você. Ele vai tentar fazer com que o desânimo vença você. Ele vai fazer com que você pare com esse processo de estar se alimentando da palavra de Jesus diariamente, porque é isso que ele quer, que você desista disso. Eu quero trazer uma palavra para a sua vida para que você tenha noção o quanto é perigoso você desistir do processo que você começou com Jesus. Está em Lucas 9:26 que diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então não desista jamais de estar ali com a mão no arado, não desista jamais de deixar com que Jesus te ajude a fazer esse arado no seu coração, a fazer esse arado na sua vida, a tirar o que está oculto da sua vida, em preparar a terra para plantar, para que você venha colher as bênçãos do Espírito Santo. Após todo esse processo, após você suportar esse deserto, após você suportar essas tentações, após você passar por algumas necessidades que eu falo, o inimigo ele vai sempre tentar você com as necessidades da carne, o inimigo ele sempre vai tentar você com as suas necessidades mais básicas, aquilo que você mais está precisando ali, aquilo que vai encher os seus olhos ali, que vai chamar mais a sua atenção, é ali onde o inimigo vai tentar penetrar e vai tentar tirar você da presença do Espírito Santo. Mas lembre de uma passagem da Bíblia que até o próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e ali ele suportou. Mesmo estando 40 dias de jejum, a primeira coisa que o inimigo foi tentar ele era sobre uma das principais coisas que ele estava fazendo, que era jejuar. Então você imagine a fome de Jesus após 40 dias de jejum e o inimigo foi logo tentar na fome dele, falando: se você é realmente o Filho de Deus, toca nessas pedras e faça com que elas vire pão para que você possa se alimentar. E nessa hora Jesus responde com muita sabedoria e ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do Senhor Jesus Cristo, ou que sai aqui do livro sagrado, que é a nossa Bíblia. Então, alimente-se da palavra de Jesus Cristo e saiba responder ao inimigo, que nem tudo que ele te oferecer você precisa, porque tudo que você precisa, Jesus é um Pai bondoso e um Pai suficiente, e na hora certa, Ele vai te dar. E você pode se perguntar assim: Robson, mas o que é essa semente? O que é essa palavra? O que é essa semente que você fala que é tão importante que a gente plante no nosso coração? Quais são os frutos que eu vou colher se eu plantar essa semente no meu coração? E eu quero falar para você quais são esses frutos e o que vai ser plantado no seu coração e o que vai começar a crescer dentro de você. E você vai entender que só Jesus é capaz de fazer esse plantio e fazer com que essas coisas brotem de dentro do seu coração. Os frutos do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz,
a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E é através da palavra de Deus que tudo isso é plantado no seu coração. E mais uma vez, você passará pela prova do tempo de Deus após ele plantar tudo isso no seu coração. Porque muitas vezes você fala assim, Jesus, mas me dá paciência. Jesus não vai estralar os dedos e vai simplesmente colocar paciência no seu coração. Mas ele vai te colocar em processo, ele vai te colocar em situações onde você precisa ser paciente, onde você precisa adquirir paciência para passar por aquelas situações. Se você começar a pedir para Jesus força, ele não vai estralar os dedos, vai te dar uma força fabulosa, mas ele vai te colocar num processo onde você precisará ser forte e resistir à tentação. Então, comece a crer, comece a alimentar esses frutos do Espírito que Deus já plantou no seu coração. Eles já foram plantados no seu coração a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador. Você só precisa alimentá-los, você só precisa cuidá-los dele da forma correta e pedir sabedoria para Deus para poder cuidar e para poder aproveitar e fazer com que eles cresçam dentro do seu coração, para que você comece a ter os frutos do Espírito Santo e comece a utilizá-los na sua vida. E uma coisa das mais principais que a gente precisa fazer depois que a gente limpa o terreno, depois que a gente aduba o terreno, depois que a gente ara a terra, depois que Jesus planta a semente e a gente começa a esperar essa semente florescer, a gente precisa regar essa semente. E só tem uma forma de você regar a semente da palavra do Senhor, só tem uma forma de você regar a semente da presença do Espírito Santo, a semente dos frutos do Espírito Santo. É você orando, buscando a palavra, louvando a Deus e pedindo para que Ele derrame a chuva dos céus, a chuva de bênçãos na sua vida, a chuva da presença do Espírito Santo. E eu quero trazer para você aqui uma palavra que está em Gênesis 2:5, que diz assim: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então comece a pedir para Deus, comece a pedir essa chuva da presença do Espírito Santo na sua vida, comece a pedir para Deus essa chuva das palavras, palavras de bênção, palavras que vão edificar a sua vida. Comece a louvar ao Senhor. Às vezes o que está precisando cair aí desse coração, que está precisando regar esse coração, é a lágrima de um coração quebrantado. Então não tenha vergonha de se derramar diante da presença do Senhor, não tenha vergonha de chorar diante da presença do Senhor, de se confessar e deixar com que essa chuva de bênçãos entre no seu coração, essa chuva de bênçãos caia sobre a sua vida, e que essa chuva de bênçãos venha fazer parte desse processo de plantio que você está fazendo dentro do seu coração. Porque eu tenho certeza que assim, quando essa semente criar raízes, essas raízes fortalecerem, essas raízes estiverem firmes e fortes, todos os frutos do Espírito irão começar a florescer, irão brotar, e você vai perceber, você irá ter uma noção muito nítida do que é realmente sentir a presença de Deus dentro da sua vida. E às vezes você quer participar desse processo, às vezes você até quer ser essa pessoa que fala: Jesus, planta essa semente no meu coração, me ajuda aqui a cuidar dessa terra tão sagrada que é o meu coração, mas eu não consigo, Jesus amado. As pessoas olham para mim e enxergam o meu passado. Jesus, ele enxerga o que está dentro de você e tudo aquilo que você se propôs a mudar perante a palavra dele. Então, não queira mudar o seu externo para pensar que Jesus primeiro vai mudar o seu externo para depois mudar o seu coração. Deixa Jesus mudar o seu coração. O que vai mudar o seu externo é a presença do Espírito Santo, é os frutos do Espírito. As pessoas começarão a olhar para você e vão ver mansidão, vão ver amor, vão ver fidelidade, vão ver todos os frutos do Espírito Santo começando a aparecer na sua vida, a felicidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, é isso que vai começar a mostrar para as pessoas que você se tornou um filho de Deus e que a presença do Espírito Santo hoje tem raiz no seu coração e ela está começando a florescer. Aí sim você também irá participar do processo de cura, de libertação e de plantio da semente no coração de outra pessoa. Todo esse processo, ele servirá para que essa semente cresça forte, mas primeiro ela irá precisar crescer para baixo. Então,
Faça com que essa semente cresça dentro do seu coração, criando raízes para todas as vezes que vier um vento, todas as vezes que vier algo que vai tentar abalar aí as estruturas dessa árvore que foi plantada dentro do seu coração. Ela possa chacoalhar, ela possa balançar, mas ela não vai ser arrancada de dentro do seu coração, pois a palavra do Senhor, ela já criou raízes no seu coração. E lembre, assim como eu li aqui em Mateus, às vezes, nesse processo de plantio, às vezes, se você não preparou o seu coração, se você não se preparou, se você não deixou essa semente criar raiz, assim, quando ela começar a crescer, ela poderá crescer num terreno de espinhos, onde outras pessoas vão tentar fazer de tudo para te sufocar, para que você não gere bons frutos. Mas se essa sua semente tiver raiz, você não irá se sufocar, você não se sentirá sufocado pelas outras pessoas tentando barrar o seu chamado, tentando barrar o seu propósito. E você irá cumprir o seu propósito, que é semear a palavra de Deus e o amor de Deus no coração de outras pessoas. E assim como diz no versículo 8, que contudo uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, tenho certeza que se você cuidar do seu coração, esse coração será uma boa terra. E essa colheita que o Jesus diz aqui na palavra dele de 100, 60 e de 30 irá acontecer na sua vida. E você poderá espalhar a semente do amor de Cristo, espalhar a semente da presença do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ela faça sentido para você. Se você gostou, curte aí, compartilha, comenta sobre esse vídeo e manda para as pessoas que você quer já ser a pessoa que vai semear a palavra de Jesus na vida de alguém, compartilhando essa palavra em nome de Jesus. Fique em paz e tenha um ótimo dia.